Aqui é a Juliana dos Segredos que ninguém vai ouvir ou não. E sim, faz um tempinho que eu não apareço aqui. E foi por uma razão, eu posso dizer que inesperada. Não porque eu não soubesse que ela existisse, mas na verdade porque eu não esperava que ela voltasse. E eu vou logo adiantando que é um assunto que não cabe o assunto todo em si, em um único vídeo. Ele é um assunto que no jargão atual eu vou usar o meu local de fala, tá? Mas que eu não sou médica, então eu vou falar como paciente, literalmente. Então, a minha intenção é dividir, né? Porque existem, como eu falei, existem vários braços. Mas hoje eu quero, o que está me incomodando, e já faz um tempo que isso me incomoda, desde a minha primeira vez, é a questão do estereótipo. E sim, eu estou falando do estereótipo que as pessoas têm sobre o depressivo, sobre a pessoa que tem depressão. É claro que a gente não pode falar de 100% das pessoas ou de todo mundo, mas é muito comum a gente falar ou ouvir, ver uma pessoa numa festa, num show, passeando, e você tem depressão? O que você está fazendo aqui? As pessoas esperam que o depressivo diagnosticado, tá? Que é o meu caso, passe 24 horas em posição fetal, na cama. E sim, isso pode acontecer. Infelizmente isso pode acontecer, porque já aconteceu comigo. Por isso que eu falei logo agora há pouco que eu não esperava que voltasse a acontecer. Eu, há mais de 10 anos atrás, estive à beira, meu pai chegou a achar, por eventos que aconteceram sucessivos na minha vida, chegou a achar que ia dar ruim ali, que eu estava indo por um caminho que a internação ia ser o único caminho. Graças a Deus, eu encontrei um médico que deu match comigo e que me tirou desse fundo de poço, que é com quem eu me trato hoje. Mas, como eu falei, são muitos braços. Você encontrar o médico certo, você seguir o tratamento certo, você ser uma pessoa que está do lado da forma correta, faz muita diferença. Por isso que eu tô falando que são muitos braços. Mas, pra quem não né, aquele papinho de falta de Deus, de frescura, porque tentando, como eu falei, gente, eu não sou médica, então posso falar do lado da paciente. A depressão, ela não é um gesso de um braço quebrado, ela não é um espirro de um resfriado, ela não é um cabelo caindo, pois até é, mas não como um cabelo caindo de um câncer. Ela é uma doença literalmente invisível. Eu tenho descrito atualmente, vamos botar assim, comercial de amaciante de roupa, a vida de ninguém é aquela coisa florida, bonita. Não, ninguém tem essa vida. Desculpa se alguém achar que ia chegar nesse ponto da vida, não. Mas eu acho que assim, os ditos normais, a gente pode caracterizar a vida como um novelo de lã novo. Já viu um? Ele é enrolado em várias direções
Então você vai, você volta, mas você vai puxando e ele vem vindo. Ele desenrola, 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 desenrola. Às vezes dá uma travadinha, desenrola, desenrola, desenrola. E segue seu fluxo. Por alguma razão neuropsicológica, e é neuropsicológica, e é por isso que a gente tem que entrar aí nessa questão e bater nessa questão de que não é frescura, não é falta de Deus, às vezes muito pelo contrário, a gente é muito apegado à religião nesse momento. A nossa cabeça acaba virando, sabe aquela luz de Natal, ou até mesmo um fone de ouvido, que quando você guarda, você acha que está arrasando, fazendo o melhor pacote que vai estar perfeito. Principalmente o fone de ouvido, que você vai ali, enrola, pô, amanhã vai estar... E quando você abre, parece que o saci passou ali, aquela luz de Natal que parece que precisa de 3 pessoas para você puxar, desenrolar, passar por baixo. É assim que a nossa cabeça acaba funcionando. Ah, mas então, você sabe então aonde estão os nós? Não, meus amores, se a gente soubesse onde estão os nós, que hoje a palavra está muito banalizada, mas que a palavra correta são os gatilhos. Se a gente soubesse aonde estão esses gatilhos, a gente ia mexendo em cada um e tentando consertar. Então não é tão simples assim. E aí é muito comum, infelizmente, vir aquela pessoa do, lá, tá com depressão, mas tá na festa. Tá com depressão, mas tá passeando. Sabe por quê? Normalmente isso é uma das recomendações médicas. Estranho, né? Sabe por quê? A gente quando vai chegando, principalmente quando a gente vai galgando esses degraus, que são sempre para baixo, a gente vai perdendo interesse até nas coisas que a gente mais ama. Se é ler, é na leitura. Se é ir numa festa, é ir a festas. Se é assistir filmes, séries, a gente não quer fazer nada. A gente realmente quer chegar nesse ponto que vocês imaginam. Quer ficar deitado, olhando pro teto, vendo o tempo passar. E faz parte do tratamento você se esforçar para que isso não chegue lá. E isso você faz como? Com medicação? Sim, mas com muita terapia. Colocando isso para fora. Então, se você olha para uma pessoa e sabe que ela tem um problema, ao invés de apontar o dedo e dizer, ei, levanta, chega. Se você não sabe o que falar, na melhor das hipóteses, se precisar me chama, vem, conversa, chora. Cala a boquinha. Porque é muito, muito duro. Sabe? Uma coisa que eu aprendi nesses anos de terapia, e eu faço mais de 20 anos de terapia, então eu acho que eu tenho um certo lugar aqui para falar, é que estar em depressão, se sentir chegar a esse ponto, não é sinal de fraqueza, não é um sinal de que você fracassou. É que você tentou tanto ser forte, você se colocou tão acima do que você podia, que o seu organismo, a sua mente cansou. Você foi muito além. E não, eu não estou colocando a culpa em ninguém, às vezes é uma coisa nossa. Porque tem pessoas que são assim. Às vezes a vida exigiu que a gente fosse assim. Por N fatores. Então quando você se deparar com uma pessoa assim, ao invés de aproveitando. Não, ela não está aproveitando. Às vezes estar ali é um exercício de convivência.
Eu tô falando isso por dois motivos muito altos. Um é que esse ano, pela primeira vez, eu tive que me render a uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer na minha vida. Eu fui afastada do trabalho pela depressão. Porque o meu corpo já estava tendo reações que eu estava colocando a culpa no calor, no fato de eu ter uma pressão arterial, que normalmente é baixa a minha pressão, ao natural ela é 11/5, então no calor ela caía normalmente, então eu estava achando que era isso, então tudo bem, vamos trabalhar, vamos levar em frente. Só que outras coisas em volta estavam acontecendo e eu estava fazendo vista grossa, até que eu cheguei a um momento que eu me vi. Eu não vou narrar aqui agora porque é muito delicado para mim esse ponto-chave em que eu cheguei. Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então enfim. E pelo fato de que eu tô vendo nesse pós-pandemia, vou tentar ir para outro caminho para tentar desanuviar aqui. Nesse pós-pandemia, muita criança, muito adolescente com crises de ansiedade e crise de ansiedade real. E é muito comum, assim como com o adulto, a gente achar mais uma vez que é frescura, que é achaque, que é isso, que é aquilo. Cara, pelo amor de Deus, presta atenção, pelo menos uma vez, leva o teu filho no médico. Olha para o teu filho e vê teu filho, tua filha, teu sobrinho, teu neto, seja lá de que criança e adolescente a gente esteja falando. E vai averiguar. Porque a ansiedade, ela é a porta de entrada, ela é o que a gente chama de TAG, né? T-A-G, transtorno da ansiedade generalizada. Ela vai ser a porta de entrada. Ela em si já é um problema gravíssimo, tá? Mas ela vai ser a porta de entrada da depressão, da crise de pânico, da síndrome do pânico e de outros N problemas neuropsicológicos ou neuropsiquiátricos, chame como achar melhor. E aí entra um outro braço que às vezes a gente resiste, e eu fiz isso, e vou falar no outro vídeo, porque aqui já está ficando bem grande, que é, por exemplo, ter preconceito contra a medicação. Eu tive preconceito contra a medicação e isso retardou muito o meu tratamento. Que ao invés de ir direto ao médico, fiquei ali, não, eu sei, eu consigo, posso dar um jeito. Não, a gente não pode. Essas coisas são latentes, elas são urgentes, elas consomem a gente. Então, por favor, mais uma vez, se você não tem nada de bom para falar, só diz, olha, se quiser, eu tô aqui. Não deboche, não ria. E principalmente não ache que porque a pessoa está fazendo alguma atividade, um passeio, um evento, uma festa, que ela está fingindo ter depressão. Sim, é preciso sim saber a grande diferença entre uma tristeza muito grande e o transtorno psiquiátrico. Isso é importante, por isso que eu falei, procure um médico, procure um especialista. Mas em se tratando, uma vez constatando a doença, não adianta depois chegar em novembro, todo mundo ir lá, colocar o lacinho amarelo e dizer, puxa, vamos ser solidários, vamos, olha a quantidade de gente tirando a própria vida. Não, gente, não é uma vez no ano, 30 dias no ano. A gente tem que fazer isso o ano inteiro, todos os anos, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque se eu não posso ser empático com o outro nesse tempo, aquele mês de setembro não serve para nada.
Um grande beijo. E eu volto. E realmente eu volto logo, porque se essa coisa do estereótipo da pessoa ter que estar em posição fetal, triste, sem sair de casa, saiba que se a pessoa chegou nesse ponto, ela está precisando muito mais de ajuda do que você pode imaginar. Se ela ainda está saindo, se ela ainda está passeando, ela está bem. Ela ainda está reagindo. E reação é bom. Agora, se ela não estiver mais reagindo, a gente está com um problema sério, não? Tá bom? Até a próxima. Não se esqueça, inscrição, compartilha e comenta aqui embaixo.